A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nas cartas pastorais, tanto de Timóteo como a Tito. E hoje nós chegamos na lição de número 3. A lição de número 3 tem como título Oração e Recomendações às Mulheres Cristãs. E a leitura bíblica em classe se encontra na primeira epístola, na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 5, e depois a gente pula para o verso 9 e vamos analisar até o verso de número 11. Então, nessa lição, é bem interessante que o autor ele começa assim: nessa lição estudaremos a respeito da ordem na igreja, Mas, se nós lermos somente o tema da nossa semana, oração e recomendações às mulheres cristãs, nós não temos a ideia, nós não vamos perceber que Paulo queria falar sobre ordem dentro da liturgia do culto. Oração e recomendações às mulheres cristãs. Mas por que Paulo admoesta? Por que Paulo escreve o segundo capítulo para Timóteo nessa perspectiva? Porque Paulo queria pôr ordem dentro do culto. Então, se nós olharmos somente para o tema, não nos leva a pensarmos sobre ordem dentro do culto. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, já na minha introdução, uma grande verdade, que a questão de ordem litúrgica, cultual, é algo que sempre permeou a Bíblia Sagrada. E Paulo, atendendo a esse princípio bíblico, Paulo ele não desvirtua a sua ideia, Paulo não desvirtua o princípio bíblico da ordem, da maneira correta de se apresentar a Deus. Então Paulo, nesse capítulo, ele vai mostrar para Timóteo a importância do culto dentro da igreja, a maneira correta. Nós temos que prestar atenção que Paulo ele não está sistematizando aqui uma ordem específica, mas Paulo ele está dizendo que para se apresentar a Deus precisa ter não uma maneira geral, mas uma forma inteligente de se apresentar a Deus. Paulo não está sistematizando passo a passo, mas ele está simplesmente nos orientando que precisa ter uma ordem, precisa ser uma forma inteligente de se apresentar a Deus. Então, a ordem é a questão primordial para o apóstolo. E sobre a ordem cultural, nós iremos enfatizar dois elementos entre outros elementos, ou seja, como se forma um culto. Existem várias maneiras, vários elementos que formam o culto. Aqui Paulo ele tira dois princípios primordiais que estava acontecendo naquela congregação, naquela região, e diz para Timóteo. E esses dois elementos nós vamos falar oração e a maneira correta de uma mulher se portar dentro daquela comunidade. Porque o que nós temos que ter em mente é o seguinte: a lição de número 1. A lição de número 1 e a lição de número 2, melhor dizendo, a lição passada, que é a lição de número 2, Paulo, o que Paulo fala? Desde a lição 1, Paulo relembra, Paulo dá uma saudação em hebraico para ele, um judeu cumprimentando um judeu. Aí depois Paulo vai logo falar sobre o que? A problemática que estava tendo na igreja de Éfeso. Aí Paulo vai lembrar Timóteo do seu próprio chamado. Paulo vai contar a história, vai relembrar a história do seu chamado, como ele se converteu, como ele era antes, qual é o poder do Evangelho. Ele estava animando a Timóteo a pregar o Evangelho, porque após a pregação do Evangelho, o homem mais vil deste mundo pode se converter e pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está estimulando Timóteo. Depois ele diz para Timóteo, relembra sobre uma profecia que houve a respeito de Timóteo, sobre o seu chamado. E aí ele vai relembrar Timóteo sobre a não
ao não cumprimento do seu chamado, nos leva a sérias consequências. É onde ele termina o capítulo 1, falando sobre a história daqueles dois homens que renegaram o seu chamado e tiveram uma severa consequência. Aí Paulo vai entrar na lição, no item de número 2, no capítulo de número 2, falando sobre o quê? Falando sobre a maneira que Timóteo não estava conseguindo regular a sua congregação. Tudo nos leva a crer que quando Paulo já escreve aqui, tá? Timóteo ele já estava em evidência, Timóteo já estava dentro daquela congregação, e tudo nos leva a acreditar que esse jovem pastor, ele perdeu ou não estava conseguindo manter a ordem no culto. Esse pastor tinha perdido a régia, esse pastor tinha perdido o controle de sua própria congregação. E é por isso que o Paulo então vai dizer: eita, Timóteo, tem que colocar a casa em ordem. Aqui não é a casa da mãe Joana. Aí eu quero lançar uma pergunta para vocês, e essa pergunta eu quero que vocês levem para a classe de vocês. Culto precisa ter ordem? Culto precisa ter um sistema litúrgico? Precisa ter regras? Será que o nosso culto, por exemplo, nós das Assembleias de Deus, nós precisamos entrar no culto, orar? Não vamos tocar nesse assunto, a igreja nem ora mais, mas oração, canta-se 3 ou 4 hinos da harpa, depois tem uma leitura oficial, a mocidade canta, jovens cantam, adolescentes cantam, as irmãs cantam, crianças cantam, pessoas cantam, avulso, um ou outro dá um pequeno testemunho, e depois nós temos a ministração da palavra. Será que isso é honesto? Será que isto é plausível? Será que isto é bíblico? Tá? Querido, nós temos que olhar o culto na perspectiva de Romanos 12, verso 1. Que Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo. E isso é agradável a Deus. E apresentar o nosso culto racional, o nosso culto inteligente. Então, partindo desse princípio, tá, a ordem litúrgica do culto ela é necessária. Mas deixa eu dizer uma coisinha para os mais pentecostais, para aqueles que gostam mais assim do movimento. Tá? Deixa eu dizer uma coisinha. Nós precisamos separar o que é organismo e o que é aspecto organizacional. Nós sempre lê em livros teológicos, e alguns autores falam que a igreja é um organismo vivo, tá? E que ela não precisa de aspecto organizacional. Tá? Muitos dizem, não, no culto a gente tem que dar liberdade ao Espírito. No culto nós não podemos reprimir o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. E a liturgia sistemática engessa, oprime a ação do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma grande verdade. Todo organismo vivo, é verdade que ele vive por si só. Ele tem uma certa liberdade. Mas todo organismo vivo que não possui uma ordem, ele morre. Todo ser vivo que não tem regras, ele tem os seus problemas. Olha para nós. Né? Se eu, com a minha liberdade, começar a prejudicar o meu corpo, ingerir bebida alcoólica, comer comida gordurosa, fazer uma série de coisas prejudiciais ao meu corpo, baseado na liberdade que eu tenho, eu vou ter uma saúde debilitada. Eu vou ter problemas de saúde gravíssimos, eu vou ter problemas de ordem social, de ordem familiar, de ordem espiritual, de relacionamento entre pessoas, ou seja, a minha liberdade não me dá o direito de fazer aquilo que eu quero, eu preciso de regras. Tá? Todo organismo vivo, todo ser vivo precisa de regras para ele se manter a sua própria existência, porque o organismo vivo, que vive sem regra, ele morre. Então deixa eu dizer uma verdade aqui, nós somos um organismo vivo, tá? Movido pelo Espírito Santo, mas deixa eu dizer uma verdade aqui, o Espírito Santo de Deus,
com a sua própria liberdade. Ele não pode fazer coisas que contraria a palavra do Eterno. Até o próprio Espírito respeita a palavra de Deus. É por isso que o Espírito Santo, quando João avisou que viria o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo viria para nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus tinha falado e ensinado. Ou seja, ele estava debaixo de uma palavra. Ele não ia falar algo de si próprio. Ele ia relembrar o ensinamento de uma outra pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Liturgia não engessa culto. Nós somos pentecostais, damos liberdade ao Espírito Santo, mas isso não pode fazer com que o culto se torne uma baderna, uma bagunça. Tem muitos cultos que não tem ordem. Começa às 7, tem horário para começar, mas não tem horário para terminar, porque o Espírito está agindo aqui negativo. Nós precisamos ter ordem e decência. Nós precisamos ter sabedoria para não perder vizinhos, para não perder os próprios membros das nossas igrejas. Eu sei que tem pessoas que se irritam por 5 minutos também, né? Deu 9 horas, no domingo, deu 9 horas, 9h05 ele já está aperreado. Eu sei também que existem os extremos, mas eu também não posso começar um culto 7 horas, 6h30 da tarde e estender até as 10h30 da noite, irmãos. Pelo amor de Deus, temos que ter coerência. Então, nós precisamos enfatizar isso, tá? A ordem, ela mantém o organismo vivo. É por isso que existe horário certo para comer, para se alimentar. É por isso que nós temos que tomar banho regularmente. É por isso que nós temos que manter a nossa... É por isso que nós temos que ir no médico periodicamente, olhar os dentes, dar uma olhada no check-up de vez em quando, porque isso faz parte da manutenção do ser. Todo organismo vivo precisa de ordens e regras para sobreviver, senão vira anarquia, vira bagunça. Paulo, agora ele vai mostrar para o jovem pastor que qualquer situação da vida. É muito interessante que Paulo, ele termina o capítulo 1 falando sobre aqueles 2 homens que perverteram a sua visão, que não tinham foco. E Paulo foi obrigado a entregar eles a Satanás. E Paulo ele vai começar agora o capítulo 2 falando sobre uma grande verdade. Paulo vai mostrar para esse jovem pastor que a luta que ele iria enfrentar não seria ganha no braço. A luta que Timóteo iria enfrentar não ia ser uma luta ganha na intelectualidade. Não ia ser uma luta ganha na oratória, na eloquência, na homilética, na hermenêutica, na arte de falar, não. Na braveza, não. Paulo está mostrando para Timóteo que toda batalha, que todas as circunstâncias difíceis da vida, a principal arma que nós temos se chama oração. Então Paulo mostra agora para esse jovem pastor que qualquer situação da vida e no ministério não se luta com armas carnais, mas sim com as espirituais. E a oração é o caminho da vitória. Paulo então vai introduzir o seu chamado para Timóteo, falando sobre oração. Por quê? Porque orar é o fôlego da alma. Orar é aquilo que faz o ser viver. Nós precisamos do ar para respirar. Nós precisamos da oração para viver. A oração é a parte fundamental da fé cristã. Pode lembrar que todas as religiões procuram orar. Tem um pastor que ele diz que é muito mais importante nós, ministros do Evangelho, ensinarmos os nossos jovens a orar do que a pregar. Olha que interessante, é muito mais importante nós, ministros do Evangelho, ensinarmos nossos jovens a orar do que a pregar. Um outro pastor ele disse que aquele que não ora, morre. A oração é a essência da vida cristã. Então Paulo ele começa a Timóteo falando sobre oração. É muito interessante que a palavra admoesto no original é exorto.
E a palavra admoestar ou exortar, que é a mesma raiz da palavra paracleto, usada para o Espírito Santo com a ideia de consolador. Bíblia diz que o Espírito Santo é o consolador, é o paracleto, aquele que foi colocado do lado para nos consolar. A palavra exortar não é castigar, não é apunhalar, não é bater. Mas a palavra exortar, admoestar, é consolar com palavras bíblicas, é consolar com a palavra de Deus. Então Paulo diz, olha, eu vou consolar você, Timóteo. Eu vou consolar com você com uma palavra. E aí Paulo, ele diz, admoesta, que se faça assim. E essa expressão, que se faça assim, no original, significa algo contínuo, que nunca deve parar. Paulo estava dizendo, eu vou dar um conselho para você, que você nunca deve parar de exercer esse conselho. E qual é o conselho que ele fala? Sobre oração. Então Paulo, ele tem a mesma mentalidade quando ele escreveu para a igreja de Tessalônica, orai sem cessar, ou seja, a oração deve ser prática contínua. Então Paulo começa com exortos, que se faça assim. Então exortar é consolar com a palavra de Deus. Aí ele continua com a expressão que se faça assim. Significa no original isso, algo contínuo, que nunca deve ser parado. E o que nunca deve ser parado? A oração. A oração deve ser o alimento da nossa vida. A oração deve ser algo não costumeiro, mas costumeiro no aspecto que eu sempre devo fazer. Independente da situação, independente do momento, eu devo orar. Como eu devo escovar os dentes, como eu devo pentear o meu cabelo, sempre quando eu levanto, a oração deve fazer parte da nossa vida e da nossa essência. Tópico de número 1, a oração por todos os homens. Queridos, então voltando aqui para o tópico de número 1, desculpe pelo cenário, tá? Que eu estou aqui morando no meu apartamento. Vocês sabem que apartamento a gente não pode falar muito alto, né? Senão acorda todos os vizinhos, todo mundo fica ouvindo, né? Então causa aquele certo transtorno, mas logo eu vou arrumar um lugar melhor para que eu possa estar gravando as minhas aulas, um cenário bacana, tá? Mas logo nós vamos dar um jeito nisso daqui. Desculpe também pelo tom de voz, tá bom? Queridos, tópico de número 1, a oração por todos os homens, tá? Item de número 1. Então Paulo diz para Timóteo, eu te exorto, eu vou te admoestar, e essa admoestação até deve ser contínua. Eu vou dar um conselho, e esse conselho vai ser contínuo. E qual é esse conselho? Oração. Oração é a palavra-chave, tá? Mas nesse texto nós temos 4 palavras que engloba esse momento a sós ou coletivo com o eterno, tá? Então o primeiro termo que o nosso autor coloca aqui é deprecações, tá? 1 Timóteo 2, verso 1, tá? O termo grego deses, tá? Deses. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? Aquilo que está na revista é muito simples, é só vocês ler e vocês têm uma noção. Mas esse termo grego, tá? Ele é um termo que está relacionado a alguma situação desfavorável na vida. Preste atenção, que o nosso autor, ele dá a entender que deprecações é intercessões. Tá? É implorar por alguém, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que esse termo, ele é um termo grego, mas ele vem da raiz hebraica. Vocês percebem que esse termo usado pela Septuaginta, tá? Ele sempre vai traduzir palavras hebraicas, porque a palavra hebraica mais comum para a oração é tefilá, e aqui ele não usa tefilá. A palavra deses, ou deses, ela dá a entender, ela traduz as palavras hebraicas, por exemplo, terriná, ela traduz a palavra tahanum, ela traduz também a palavra riná,
Essas palavras em hebraico, terrená, tahanum, riná, significa súplica, significa gritos de socorro, gritos de lamentação. Ou seja, era quando a pessoa estava numa situação desfavorável na vida, ela gritava por socorro. Tá? Então esse termo ele vai estar sempre ligado a tefilá, sempre ligado à oração, ou seja, então esse grito de socorro, esse grito de lamentação, essa súplica era por um momento desfavorável na vida, e essa súplica era automaticamente voltada para Deus, voltada para o eterno. Então Paulo diz o seguinte para Timóteo: você está numa situação desfavorável na vida. E quando você está numa situação desfavorável na vida, você deve clamar. E esse clamor deve ser dirigido a mim. É isso que Paulo está querendo dizer com deprecações. Aí ele vai para o segundo termo. O segundo termo é orações. Tá? Aqui é um termo mais genérico que corresponde ao hebraico tefilá. Tefilá, ou seja, qualquer momento de oração, de intimidade com o Eterno. Qualquer momento, horário de dormir, oração para as refeições, orações de agradecimento, oração de súplica, de clamor por momentos desfavoráveis da vida, ou seja, a tefilá ela vai estar sempre ligada com outros termos do cotidiano da vida, tá bom? Aí ele vai falar sobre intercessões, item de número 3. O que significa intercessões? Significa intervenção, significa mediação, interferência. Aí eu faço uma pergunta: qual a diferença entre deprecações, que o nosso autor coloca que é implorar por alguém, e a diferença do item 3, intercessões, tá? Interceder por alguém. Queridos, a primeira situação, deprecações, eu disse que significa que está relacionado a algo desfavorável da vida. E você liga esse momento desfavorável com a tefilá, com um momento a Deus, a sós ou coletivo. A intercessão é diferente. A intercessão, neste caso, no original significa você se colocar no meio de duas partes. Nesse caso, entre o Eterno e a pessoa que está com uma certa dificuldade, e ficar no meio até obter uma resposta, positiva ou negativa. Mas você fica no meio, você faz a intermediação, você é um negociador da história. Ou seja, aí eu coloquei da seguinte forma: significa tomar a dor alheia, ficar até obter uma resposta. A intercessão é tomar a dor alheia. A palavra deprecações é uma situação difícil que você está vivendo, causada por você mesmo ou por outras pessoas, ou seja, interna ou externamente. Intercessões é diferente, é você tomar a dor alheia, ou seja, o problema não é contigo, o problema é com uma outra pessoa, mas você toma a dor dela emprestado e você interfere nessa situação, clamando ao Eterno pela outra pessoa. E o nosso autor colocou algo muito interessante, que hoje temos raríssimos intercessores. Eu acho muito interessante algumas igrejas que tem um grupo de intercessão, porque o intercessor não ora para si, ele ora para o outro. É tomar a dor alheia, é chorar com os que choram, é ficar na brecha até obter uma resposta divina, positiva ou negativa aos nossos olhos. É muito linda a intercessão, querido, porque a intercessão ela quebra a vaidade. A intercessão ela quebra o eco. Será que nós somos capazes de orar pelos nossos próprios inimigos? Será que eu, neste exato momento, sou capaz de orar pelos meus desafetos? Citar os nomes dos meus desafetos? Faça esse desafio na sua classe, para por um momento e diz: nós vamos orar neste momento pelos nossos desafetos. Nós vamos citá-los, claro, em voz baixa, senão todo mundo vai saber. Nós vamos citar em voz baixa: Senhor, abençoa o Bertano, abençoa ele, Senhor, guarda ele, proteja ele. Faça esse momento na sua escola. Vamos fazer este momento.
E o quarto item que cita aqui é ações de graças. Tá? O que significa ações de graças? Ações de graças significa reconhecimento, porque vem de um termo grego, Eucaristia, e Eucaristia significa agradecimento ou reconhecimento, dar valor àquilo que uma outra pessoa fez por mim. Tá? Mas o que eu quero salientar aqui é que Eucaristia ela é um termo que significa também comunhão, e daí vem da Eucaristia iniciou-se ou usou esse termo para dar a ideia da ceia do Senhor. E aí eu quero fazer algo muito interessante aqui. Tá? Isso não é heresia, não, pode ficar tranquilo, é uma interpretação mais profunda do texto. Tá? O que significa Eucaristia? Eucaristia significa reconhecimento. E daí foi aprofundando-se o termo e o cotidiano, e Eucaristia passou a se referir à morte de Cristo. E o que significa a morte de Cristo? A ceia. A ceia é um momento onde eu, através do pão e do vinho, reconheço que tenho comunhão, que eu estou entrelaçado com o Eterno, com a pessoa de Jesus. Então, quando eu estou dando ações de graças, eu estou reconhecendo, presta atenção, que todo o processo da minha vida é o processo de Deus. Eu vou repetir que isso é profundo, queridos. Se você entender que ceia é o reconhecimento entre o entrelaçamento entre eu e o Eterno, eu vou reconhecer o que Paulo está querendo dizer aqui. Que Paulo está querendo dizer que todos os momentos da minha vida é a ação de Deus na minha história. Ou seja, Paulo reconhece que toda a ação da minha história é uma ação divina. Momentos bons e momentos ruins estão no controle de Deus. Então ele vai reconhecer que ele está intrínseco, ele está ligado, ele está em coinonia com o Eterno. E é por isso que Paulo diz, então eu vou agradecer. Paulo diz para Timóteo, esse momento que você está vivendo, você deve agradecer, porque é um momento de Deus na tua vida. Eu sei que tem falsos profetas, eu sei que tem heréticos aí, eu sei que o momento não está fácil, mas reconheça que este é o momento de Deus para a tua vida. Lembra da morte do Senhor, que a morte dele nos une e nos cria a vida e a vida eterna. E viu como isso é profundo, queridos? Mas vamos caminhar, senão a gente começa a pregar aqui, né? Item de número 2, tópico número 2, a salvação de todos. Queridos, o item de número 2, o tópico de número 2, a salvação de todos, no item 1 diz o seguinte, tá? Que todos se salvem. Então Paulo começa a dizer, Timóteo, não tem outra alternativa, tá? Deve-se começar com oração. E deixa eu dizer uma outra coisa antes de entrar no tópico de número 1, que o capítulo 2 de Timóteo fala sobre a ordem do culto. Tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Culto se começa com oração. Culto se começa com oração. Tá? Não importa se a oração é de joelho, em pé, deitado, sentado, não importa, tá? Eu estou brincando aqui, tá? Deitado, né? Mas não importa. O importante é a igreja deve começar o culto com oração. Tem igreja que o culto começa às 6h30 no domingo, tá? 6h30 com oração. Vai até 7 horas. O pessoal chega depois das 7. Nós estamos tendo um problema com oração. E aí nós queremos batismo com o Espírito Santo, queremos manifestação de Deus, queremos que tenhamos uma vida sossegada e tranquila, mas não queremos orar. Queremos a manifestação, mas não queremos ter comunhão com Deus. Tá? Deixa eu dizer uma verdade aqui, que o nosso autor toca nesse assunto. Tá? Tem muitos que dizem, eu não preciso orar porque Deus sabe tudo que vai acontecer na minha vida. Ele sabe. Ele sabe, por isso que ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe a tua história. Deixa eu dizer uma verdade para você que eu já disse em outras aulas, o amanhã teu, ele já está vivendo hoje.
Mas deixa eu dizer uma coisa, oração não é para mudar aquilo que Deus já planejou. Oração é para você reconhecer que Ele é o controlador da sua vida. E quando você ora, preste atenção no que eu vou dizer. Aquilo que você pediu foi-lhe concedido. Não é porque você é bom, não é porque você é um mágico, não é porque você está com a bola cheia, não é porque você tem azeite de sobra, sabe por quê? Porque já estava no decreto de Deus, e esta era a vontade de Deus para a tua vida. Ou seja, você não conseguiu ludibriar Deus, você não conseguiu enrolar Deus e Ele te abençoou, não, querido. A oração significa intimidade. A oração é um reconhecimento que Ele está na nossa vida. Então na oração eu não posso pedir. É claro que você pede, mas eu quero que você entenda que a nossa mente ela é tão finita para isso, que nós pensamos que nós manipulamos Deus. Deus não se manipula, Ele é soberano. E aquilo que você pede e você recebe não é pela sua bondade, não é pela sua oração forte, poderosa. Foi porque Ele quis, foi porque isso estava na vontade dele, e Ele concedeu porque Ele quis, não foi porque você pediu. Nós não somos merecedores de nada. É essa mentalidade que nós temos que ter: ações de graças, koinonia, comunhão, em coisas intrínsecas, um ligado no outro. Ou seja, tudo que acontece, acontece para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma outra verdade. Vai chegar um dia que você vai orar e Deus não vai te dar, Deus não vai te responder. Por quê? Porque não está dentro da vontade dEle. Nós poderíamos gravar aqui 2 horas só sobre oração. Nós íamos aprender muitas coisas interessantes. Mas a oração, ela deve estar em primazia do culto. O culto não deveria começar sem oração. A igreja deveria orar. A igreja deveria mais orar do que cantar. A igreja deveria mais orar do que fazer outras atividades dentro da igreja. Por quê? Porque a oração nos aproxima de Deus. E após a oração, Deus se comunica com o seu povo através da sua palavra. Uma frase muito antiga dentro das Assembleias de Deus, e isso não veio da Assembleia de Deus, veio da Europa, dos Estados Unidos, que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então a oração ela deve primar a nossa vida. Ela deve mover a nossa fé. Leva uma outra questão para a sua classe. Leva uma outra questão, nós ficamos o dia inteiro cantando. Mas quantos momentos nós tiramos de oração? Pregadores, eles mais passam tempo preparando seus sermões do que orando para os seus sermões. Será que eu estou mais tempo passando preparando a minha aula ou orando a Deus? Quando eu oro e me aproximo de Deus, é o fôlego da alma, é o fôlego da vida de um crente. Tem um certo pastor que ele diz o seguinte, que aquele crente que não ora é como se ele tivesse deitado em um carrinho de bebê e o diabo estivesse balançando e dizendo: dorme, neném, dorme, neném. E às vezes você está tranquilo, pensando que tudo está bem. Aí quem está balançando o carrinho é ele. Cuidado. Cuidado. Nós precisamos nos despertar para a oração. Item de número 2. A salvação de todos. Aí Paulo diz, vai para o verso 4. Para que orar? Aí Paulo diz, para que todos se salvem. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, tá? Que esse texto os arminianos gostam de pegar e dizer, viu? Todos vão ser salvos. Não, negativo. Paulo diz o seguinte, que ele pede para que nós oramos, tá? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, mas para que todos se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tá? A oração que Paulo diz para Timóteo fazer é uma oração evangelística, é uma oração de salvação, para que todas as pessoas tenham conhecimento da palavra. Mas o que eu quero salientar aqui nessa aula é o seguinte, que nem todo desejo de Deus é cumprido. Olha o que o texto diz. Paulo diz o seguinte, para que o desejo de Deus é que todos se salvem.
Esse é o desejo de Deus, mas nem todos se salvará. Vocês estão entendendo? É o desejo de Deus, mas nem todo desejo dele se cumpre. Olha bem, o desejo de Deus é na morte do justo, porque o texto diz que Deus não tem desejo na morte do ímpio. Mas presta atenção, o desejo de Deus qual é? Olha só, o antagônico é verdadeiro, porque o texto diz o seguinte: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Qual é o antagônico? Qual é o oposto? Ele tem prazer na morte do justo. Esse é o desejo dele. Mas esse desejo dele se cumpre sempre? Não. Então o que eu quero que vocês entendem é o seguinte, que nem todo desejo de Deus se cumpre. Tá? Paulo está falando sobre a missão da igreja de pregar o evangelho e de fazer uma oração evangelística, ou seja, que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. E infelizmente nós não oramos. A nossa oração é para o carro, é para o apartamento, é para a casa, é para a viagem, é para o iate, é para Deus matar aquele miserável, é para Deus penalizar aquela outra pessoa. A nossa oração sempre é nessas virtudes. É voltado para nós, para o ego. Nunca é voltado para o próximo. E muito menos para aquele que não é crente. E Paulo diz que a nossa oração ela deve ser evangelística. E no item 2, Paulo fala, o autor da nossa revista colocou assim, ó, um árduo trabalho missionário. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Olha o que eu vou dizer. Paulo ele não era um gestor no reino. Minto. Paulo não era um gestor do reino. Ele era um colaborador do reino. Presta atenção no que eu vou dizer. Paulo ele não era um gestor do reino. Ele era um colaborador do reino. Paulo trabalhava na evangelização e não a gerenciava. Com isso eu quero dizer o seguinte, eu quero que vocês leiam essa parte 2 da revista. Que o nosso pastor, ele vai dizer que o apóstolo Paulo, ele não era um homem de gabinete. Ele não era um homem que ficava mandando as suas ovelhas ganhar alma. Ele era um colaborador do reino, ele não era um gestor. E deixa eu dizer uma verdade aqui que eu cresci ouvindo isso. Eu tenho 22 anos de Assembleia de Deus. Desde os meus 14 anos de idade. Eu tenho 35 anos já. Em dezembro eu vou fazer 36 anos de idade. Tá? Desde os 14 anos eu pertenço à Assembleia de Deus. Sempre aqui na cidade americana. E eu cresci ouvindo que pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Mentira. Hoje eu sei que isso é uma farsa. Tá? Pastores não gostam de ir para o campo, muitos pastores. Eu quero parabenizar que tem muitos pastores que eu conheço que vão para o campo de batalha. Eu participei muito de cultos ao ar livre. Tem pessoas que vê eu pregando, eu viajando, mas não sabem. Tá? Quantas vezes de domingo, 2 horas da tarde, esse menino aqui ia para uma via pública, pegava a caixinha de som e pregava o evangelho. Com seus 15, 16, 17 anos de idade, eu pregava o evangelho. E alguns dos meus pastores iam também. Mas eu também tive pastores, já ouvi muitos pastores dizendo que o pastor não gera ovelha. O pastor cuida de ovelha, irmão, pelo amor de Deus. Isso é uma inverdade, isso é uma heresia. Por quê? Porque eles querem ser gestores do reino. Eles não são gestores. O que significa a palavra ministro? Quando nós vamos estudar na 4ª aula sobre pastores e diáconos. Ministro é aquele que serve, não é aquele que fica sentado esperando os outros servir. E nós estamos trocando de papéis. Pastor nada mais é do que um servo da igreja, um servo do reino. Ele precisa evangelizar. Ele precisa ir para a obra juntamente com os seus membros. Irmãos, a igreja ela fica mais animosa quando o seu líder vai junto com ela. É muito fácil mandar, mas o nosso maior prazer é quando você vê o líder do seu lado. Vamos. Hoje eu vou com esse grupo, amanhã eu vou com aquele grupo. Eu também vou na visita. Eu sei que o pastor não pode ser em todos os lugares, mas o que eu quero salientar é o seguinte: nós, obreiros, não somos gestores do reino, nós somos colaboradores do reino.
Nós precisamos trabalhar para o reino. E pastor deve gerar ovelha. Além de cuidar, ele deve gerar também outras ovelhas. Ele deve ganhar almas também para o reino. Item de número 3. A melhor recompensa. E aí, querido, eu quero que vocês abram a sua Bíblia. E leia 1 Pedro, capítulo 5, do verso 2 ao verso 4. E que isso sirva de ânimo para mim e para você. Sabendo que o nosso trabalho, que nós estamos fazendo aqui, nessa terra, ele não é em vão. Ele tem uma recompensa. A maior alegria minha é quando eu recebo e-mail dizendo: Fábio, Deus falou comigo através da tua aula. Irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço que pague a alegria de saber que eu estou sendo bênção na vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas estão sendo abençoadas com essa palavra. Aí você na sua igreja, você está abençoando vidas. E isso não tem preço, querido. Isso não tem dinheiro no mundo que pague a felicitação de saber que a tua vida está contribuindo para outra vida no reino de Deus. Então leia 1 Pedro, capítulo 5, do verso 2 ao verso 4 e sinta acalentado por essa palavra para o teu coração. Item de número 3, tópico número 3, a maneira de se vestir das mulheres. Agora vamos entrar em algo super polêmico. Item 3, a maneira de se vestir das mulheres. Queridos, eu sei que o item 3 ele vai dar polêmica, ele vai dar muita conversa, ele vai dar muita discussão na sua sala de aula, mas como sempre nós iremos esclarecer de forma clara, concisa e objetiva a intenção de Paulo escrever esse texto para as mulheres. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a nossa tônica é o quê? Eu só abri aqui a minha revista, eu estou com uma revista aqui virtual, a minha revista de mão ela não está perto de mim. Eu só abri aqui a minha revista Evangelho da Graça. Cheguei, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nós estamos falando sobre a ordem do culto. Então está tendo um problema com oração, tá? E agora um outro problema que estava tendo era a maneira das mulheres se comportar dentro do culto, tá? Que logo nós vamos observar isso daqui, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha o que diz o tópico 3, a maneira de se vestir das mulheres. Item 1, as mulheres na casa de Deus. Item 2, traje honesto com pudor. Item 3, traje com modéstia. Tá? Vamos tratar esse tema com muito carinho. Tá? Com muito carinho. Professor, não chega, pelo amor de Deus, esculachando as irmãs da igreja. Não chega, pelo amor de Deus, com palavras agressivas para as mulheres. Respeite-as. Tá? Acima de tudo, ela não é propriedade sua. Ela tem esposos, tá? E outra coisa, elas são crentes, tá? Independente da maneira, elas estão dentro da igreja e precisam ser valorizadas e respeitadas, tá bom? Então não chegue de qualquer maneira falando sobre esse tema, tá? Primeira coisa que eu quero salientar aqui. Paulo, ele está proibindo das mulheres se vestir elegantemente. Paulo está proibindo as mulheres de usar joias, enfeites no cabelo. É a primeira coisa que vai vir em tona é isso. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que Paulo não está falando sobre joias, tá? Joias. Paulo não está falando sobre anéis, tá? Paulo não está falando sobre cosméticos, como eu ouvi alguém falar. Paulo não está proibindo. Olha o que diz o texto na carta de Paulo, no capítulo 2 e no verso de número 9. Ele diz, do mesmo modo que as mulheres se ataviem. Nós vamos ver o que significa isso. Em traje honesto, com pudor e modesta, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Entenda que Paulo ele não está proibindo o uso
Paulo não está proibindo o uso. Por quê? Porque Paulo ele estava querendo fazer uma relação entre a veste exterior com a veste interior. Paulo ele estava fazendo uma sincronia entre o ser e o estado do ser na prática. Tá? Eu vou explicar isso logo. O que nós temos que observar dentro do verso 9 é algumas palavrinhas. A primeira palavrinha que eu tenho que avaliar é a palavra ataviar-se, ataviem. O que é ataviem? Significa no original grego embelezar-se. Então olha como poderia ser escrito o verso de número 9. Do mesmo modo que as mulheres se embelezem. Então Paulo não está proibindo o embelezamento. Não. Paulo ele não está impedindo o embelezamento, tá? Então a questão não é reprimir, muito menos proibir que a mulher se embelezasse. O que Paulo estava querendo colocar aqui em xeque era que ele queria que tivesse uma concordância entre o interior e o exterior. Paulo ele está dizendo que tem que ter uma sincronia entre o ser e o proceder. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, se vocês vão se embelezar exteriormente, eu quero que vocês se embelezem também interiormente. Por quê? Qual a razão de se embelezar por fora e não por dentro? Paulo diz o seguinte: olha, não vai ter nexo. Uma hora essa beleza exterior acaba. Então eu prefiro que vocês se embelezem por fora, mas que haja também um embelezamento por dentro. Por quê? Porque nós temos que pegar a palavra ataviar, é embelezar. Então Paulo está pedindo para que ela se embelezasse por fora e por dentro. Tá? Mas Paulo diz: olha, eu quero que vocês se embelezem. Mas de que forma? Com trajes honestos. É muito interessante que a palavra honesto é a mesma palavra no grego para ataviar-se. Ataviar-se é embelezar. E a palavra honesto, na verdade, ela poderia ser melhor traduzida da seguinte forma. Esse texto, ó. Do mesmo modo que as mulheres se embelezem em trajes belos. É super interessante isso quando você lê em grego. Por quê? Porque a palavra ataviar-se e a palavra honesto aqui, as duas palavras são a mesma palavra para o grego. É muito interessante, por quê? Porque essas duas palavras, em grego, ela tem a ideia, o nome dela é kosmios, tá? Kosmios. E a palavra kosmio vem de cosmo. E cosmos significa o que em grego? Mundo, criação de Deus. Então Paulo ele está remetendo essa palavra numa semântica mais profunda, tá? Porque dessa palavra vem a palavra cosmético, tá? Tem a palavra cosmético, mas é uma palavra de um termo mais semântico, mais aprofundado. Paulo ele está se relembrando aqui a ordem natural do mundo. Então Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, vocês devem se embelezar. E esse embelezamento deve ter uma ordem, da mesma forma que Deus criou o universo antes do caos. Ou seja, a sua beleza não pode trazer um caos para a tua vida, como aconteceu no mundo. A sua beleza, o seu embelezamento deve produzir uma ordem na tua vida, na vida da tua família e daqueles que te cercam. É isso que está significando o texto. Então o texto diz: se embelezem, mas de que forma? Com trajes belos, com trajes em ordem. Com trajes que promova o que? A decência, a ordem, e não o caos causado na vida sua. E nem causar para a igreja e nem para a tua família. Os irmãos conseguiram entender esse texto? Tá? É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo não estava proibindo. Paulo estava dizendo que elas poderiam fazer isso de uma forma tranquila, mas que tivesse ordem. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, irmãos, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que a nossa igreja foi muito rígida nesse aspecto, tá? Mas nem só por isso, deixa eu dizer uma coisa aqui também, tá?
olha, nossa, eu que ando um pouquinho aí, irmãos, a igreja está virando um desfile de moda. Cá entre nós aqui, cá entre nós, a igreja está virando um desfile de moda. Passei a Gisele Bündchen, passei as top models, vê uma propaganda. Deixa eu dizer olha, irmãos, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou doutrinando ninguém, vocês têm pastores aí, tá? Mas hoje as saias das irmãs estão mais apertadas e mais curtas, tá? Então nós devemos tomar uma posição, tá? A igreja não é esse veículo, a igreja não serve para ser desfile de moda. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, vocês estão indo para a igreja mais para se apresentar. E o exterior e o interior de vocês estão sendo destruídos, estão em caos. Então eu quero que vocês tenham uma sincronia entre o vestir e o ser. Ou seja, a atitude de vocês deve corresponder com a beleza exterior que vocês apresentam aqui dentro da igreja. Tá? Eu não vou entrar muito nesse campo, porque vocês têm pastores aí, tá? Mas isso é uma grande verdade. Nós precisamos rever os conceitos. Não estou falando de calça, de saia, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando de, mulher não pode usar calça. Não falei isso, porque a Bíblia não proíbe mulher usar calça. A Bíblia não proíbe, tá? Mas eu conservo os bons costumes ainda da minha igreja, tá? Eu sou um teólogo, eu tenho que interpretar o texto como ele é. Eu não posso dizer aqui que a Bíblia proíbe o uso de calça para mulheres, ela não proíbe. O texto fala de vestes belas, de vestes honestas, de vestes em ordem, tá? Que não comprometam o pudor da mulher, tá? Que não comprometa a sua simplicidade, tá? É isso que o texto está querendo dizer, tá? O texto vai falar de honestidade, de decência na conduta das vestes das mulheres. O item de número 4, a conduta das mulheres na igreja. Item de número 1, silêncio no culto. Olha o que diz 1 Coríntios 2, verso 11. 1 Coríntios, 1 Timóteo, né? A mulher aprende em silêncio. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Cuidado com o silêncio. Silêncio que não é a mulher chegar no culto e ficar lá. Fala alguma coisa. Fala, canta. Dá uma palavra. Não, não é isso. Foi mal traduzido esse texto. Silêncio não é ausência de fala. Silêncio aqui significa mansidão. A mulher aprenda a ser mansa, ou seja, aprenda com mansidão. Não é a mulher aprenda em silêncio, não. A mulher aprenda em mansidão. É isso que o texto está querendo dizer. Por quê? Tudo nos indica, tá, que as mulheres dentro da igreja, isso já tinha um problema na igreja de Corinto. Qual era o problema da igreja de Corinto? A mulher falava em língua estranha muito alto, tá? E Paulo diz, pelo amor de Deus, né? Tem intérprete? Não tem? Então fica caladinha, fica quietinha, tá? Fica quietinha. Uma questão poderia ser línguas estranhas e outra, as mulheres queriam passar na frente dos maridos para ensinar, tá? Então Paulo chega e dá um basta nisso daí, tá? Porque bem verdade é que Paulo vai dizer que tinha mulheres que profetizavam, ou seja, então Paulo não está proibindo, tá, a manifestação das mulheres. Paulo não está extinguindo a ação do Espírito na mulher. O que Paulo está ensinando é que tem uma forma de fazer isso. E o Espírito Santo obedece a essa forma também. E essa forma é que a mulher aprendesse em mansidão. Então o silêncio aqui é mansidão. Tá? Uma outra coisa que nós temos que entender aqui é o termo sujeição. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, tá? Ou submissão. Tá? O que é submissão? Tá? Submissão não é o mesmo que subjugação. Não é subjugar o ser, estar debaixo de um castigo, de uma regra dura. Não, não. Submissão significa reconhecer a ordem de Deus no lar e na igreja e seguir essa ordem com alegria, tá? A esposa cristã que se submete de bom grado ao Senhor e ao marido pode desenvolver o que há de melhor em si, tá? Em si. Sabe, uma outra ideia de submissão é o seguinte: submissão é estar debaixo de uma missão. Ou seja, a missão está sobre o marido.
mas ela é submissa, ela acredita nessa missão e ela obedece à missão que está sobre o seu marido. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Tá? Então submissão não é pisotear a mulher, colocar ela em... Então a mulher não pode aprender na igreja? Claro que não. Hoje eu dou aula para milhares de mulheres. Eu fiquei até admirado que eu fui aí no Paraná, em Itaperuçu, no Paraná, e aí tem professoras. A mulher do pastor mesmo, local, ela me assiste, né? Tem outras irmãs aí em Itaperuçu que me assistem também. A esposa do Daniel, ela me assiste. Ou seja, são mulheres que ensinam. Eu tenho várias irmãs que me assistem. Em Santa Catarina eu tenho mulheres que me assistem. No estado de São Paulo, em Minas Gerais eu tenho irmãs que me assistem. Lá em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, eu tenho irmãs que me assistem. Nos Estados Unidos eu tenho irmãs que também me assistem. Ou seja, mulheres estão em evidência na igreja. É por isso que o autor colocou o item de número 2, as mulheres no Novo Testamento. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que não devemos jamais subestimar a importância das mulheres piedosas no ministério da igreja. Presta atenção, as mulheres na igreja, ela limpa a igreja, elas são secretárias, são tesoureiras, são administradoras, elas fazem tudo dentro da igreja. Tem mulher que prega melhor do que homem, tá? Tem mulher que dirige a igreja melhor do que homem, tá? Mas é claro que aí nós temos um princípio bíblico, tá? Que na nossa lição vai ser trabalhado isso, que Paulo explica sobre Adão e Eva, tá? Que a missão estava sobre ele, não sobre ela, tá? Tem todo, que está muito bem explicadinho na lição, que isso é muito fácil, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, tá? Eu tento trazer coisas um pouco mais diferentes, porque o que está mais fácil na lição eu nem acabo comentando, tá? Mas o que eu tenho que salientar é o seguinte: não vai chegar esculachando das mulheres dentro das igrejas, ela tem uma importância vital dentro da igreja, tá? Então não devemos jamais subestimar a importância das mulheres piedosas no ministério da igreja. A mensagem do Evangelho teve grande impacto sobre elas e asseverou seu valor diante de Deus e a sua igualdade dentro do corpo de Cristo, tá? E é por causa de uma mulher que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e nos salvou. É graças a ela que ele veio entre nós, ele tabernaculou entre nós, e hoje nós somos salvos justamente por causa de uma mulher piedosa chamada Maria, tá? E Jesus teve muitas mulheres que foram mulheres consagradas na obra de Cristo enquanto ele estava aqui na terra. E você pode ler Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, o verso de número 13, tá? Que nós vamos ver a importância das mulheres dentro da igreja, tá? Então não vamos menosprezá-las, tá? Não vamos jamais menosprezar o seu trabalho. Homem, você que é machista, saiba receber o ensino de uma mulher. Quando ela estiver ensinando na escola bíblica dominical, receba em nome de Jesus. Ela vai pregar, receba em nome de Jesus, tá? O irmão até mandou uma mensagem para mim falando o seguinte: Pastor Fábio, eu estou levando o seu nome no monte toda sexta-feira. Estou orando a Deus que Deus levanta viúvas para sustentá-lo no seu ministério. Ou seja, as mulheres sustentam muitos homens, tá? Não estou dando apoio aqui a vagabundice não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. O texto estava querendo dizer o seguinte, que mulheres piedosas, mesmo com pouco, sustentavam os homens de Deus. Era isso que o texto estava querendo dizer. O texto não está dando marcha para vagabundo não, tá? Porque para vagabundo tem uma mensagem muito dura lá em Provérbios. Vai ter uma formiga ao vagabundo, tá? E isso aí nunca serviu para mim não, porque quem me conhece sabe que eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, tá? Depois nós temos o item 3, a liderança do homem, tá? Que é uma coisa muito simples, muito plausível aqui. E a conclusão, tá? A conclusão é a seguinte, que as nossas orações possam provocar transformações em nossas atitudes. Não adianta orar e não mudar de vida. É por isso que Paulo começa dizendo o seguinte, que o culto deve começar com oração. A liturgia deve ser oração, ou seja, orar e ter atitude. Não basta somente orar, devemos, através dela, ter as nossas vidas transformadas. Que Deus continue abençoando a tua vida. Até semana que vem, querendo Deus.